noite, senhoras e senhores. É com imensa satisfação que o Movimento Carolina Matos e a Universidade do Oeste de Santa Catarina recebe a todas e a todos para o primeiro seminário de prevenção e combate à violência contra a mulher. Evento idealizado para inibir novos casos de violência e gerar uma sociedade mais preocupada com o próximo. A atividade desta noite, promovida pelo Movimento Carolina Matos, pelo fim da violência contra a mulher, com o apoio do curso de Direito da UNESC Campus de Joaçaba, foi arquitetada da seguinte maneira. Primeiro momento, pronunciamentos da coordenação do curso de Direito e da diretoria da instituição, apoiadores do evento. Segundo momento, formação de uma sala de autoridades do Movimento Carolina Matos e da desembargadora Cíntia Beatriz da Silva Bittencourt Scheffer, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, palestrante desta noite. Terceiro momento, com a mensagem dos representantes do Movimento Carolina Matos e com a palestra propriamente dita. E, ao final, a abertura para eventuais indagações pelo público presente, com a formulação escrita e dirigida. Saudamos e nos sentimos honrados com a presença de acadêmicos, acadêmicas, professoras, professores da UNESC que acompanham seus alunos e também de escolas da região, advogadas, advogados, membros do Ministério Público, magistrados, servidores públicos, psicólogos, psicólogas e membros da sociedade civil e da comunidade, interessados em uma sociedade mais justa, sem violência e que nos prestigiam nesta noite. Registramos a presença da advogada Elisângela Scheitel, vice-presidente da subseccional da OAB de Joaçaba e membro da Comissão da Mulher Advogada. Registramos a presença da presidente e das vice-presidentes Nair, Noeli e Vera, da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Registramos também a presença de Felipe de Matos, presidente do DCE da UNESC. Estamos honrados e orgulhosos com a presença de vocês. Convidamos a professora Magda Cristiane Dete da Silva, coordenadora do curso de Direito da UNESC Campus de Joaçaba, para a sua mensagem. Primeiramente, boa noite a cada um de vocês, que muito nos honra com a presença nessa noite, que tem um carinho todo especial, uma preocupação envolvendo toda a comunidade, a sociedade da nossa região. Dizer que é uma alegria muito grande poder recebê-los na nossa casa, na UNESC, e que o curso de Direito se sente muito feliz com a participação de tamanha público, né? Ou melhor, de tamanho público que nos prestigia nessa noite. Esse evento tem um significado todo especial a partir de acontecimentos da nossa região. Apesar de termos avanços desde a Lei Marinha da Penha, desde 2006, que é a Lei 11.340, tivemos alguns avanços significativos, mas ainda é preciso uma mudança cultural, para que a violência contra a mulher acabe. Quantos de nós reproduzimos piadas e adágios como: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Precisamos mais do que instrumentos jurídicos para combater a violência contra a mulher. É preciso que se atue de uma maneira a apontar perspectivas de mudanças para combater a violência contra a mulher. Essa cultura machista, patriarcal, que violentou e violenta a mulher, milhões de mulheres em nosso país. É preciso que a gente modifique isso. É preciso que cada um de nós pense o que pode fazer neste momento, o que cabe a cada um de nós. Todos nós concordamos com o fim da violência, mas o que estamos fazendo efetivamente para que isso ocorra? Pode ser um começo, a nossa reunião, a nossa conversa, a nossa troca de informações, o nosso envolvimento. E a gente sabe que na luta dos direitos humanos, a força sempre é mais eficaz. Por isso eu convido cada um de vocês a refletir um pouquinho o que estamos fazendo, o que estamos efetivamente fazendo no combate e prevenção da violência contra a mulher. Gostaria de agradecer imensamente a palestrante dessa noite, que vem colocar para nós os conhecimentos, a sua visão sobre o aspecto,
e como o Poder Judiciário e os mecanismos de participação da Justiça, Ministério Público e outras entidades pode contribuir para que a gente possa ter uma cultura de paz na defesa dos direitos humanos. Muito obrigada. Convidamos a professora Jéssica Romero Mota, diretora de pesquisa, pós-graduação e extensão da UNOESC, campus de Joaçaba, representando o magnífico reitor da UNOESC, professor doutor Arcides Simadon, ausente por conta de compromissos institucionais anteriormente assumidos, para a sua saudação. Boa noite a todos. Em nome do nosso reitor, professor Arcides Simadon, gostaria de cumprimentar as autoridades mencionadas pelo protocolo, de modo muito especial a doutora Cíntia, desembargadora de Justiça, atuante na promoção e combate à violência contra a mulher, de modo muito especial também o doutor Alexandre, juiz da nossa comarca, nosso professor, que nos prestigia com a presença da sua esposa, Magda. Gostaria de cumprimentar as meninas da Rede Feminina de Combate ao Câncer, obrigado pela presença. A doutora Elisângela, vice-presidente da OAB, o Felipe, representante dos estudantes e todas as demais autoridades presentes. Dizer para vocês que 7 de cada 10 mulheres são ou serão vítimas de violência contra a sua pessoa. Esses são dados da ONU. Então, meninas, de todas as mulheres aqui presentes, quem não foi, possivelmente será vítima de violência, seja moral, seja sexual, seja física, e isso é motivo de preocupação. Tem que ser. E é uma pena que a gente só tenha conseguido mobilizar esse número de pessoas para esse evento por conta de uma situação trágica ocorrida aqui no município de Capinzal e que vitimou uma querida aluna do curso de fisioterapia, Carolina Matos. Mas são muitas as Carolinas Matos por aí. Talvez nesse auditório algumas. O que nós estamos fazendo para reverter essa situação? E é uma pena que um motivo trágico tenha motivado esse evento, mas eu tenho uma sensação de alívio, porque eu vejo que os alunos que organizaram esse evento do curso de Direito estão mostrando a que vieram. Estão mostrando que não ficarão mais omissos a esse tipo de violação ou a qualquer outro tipo de violação dos direitos humanos. Então, que esse seja o primeiro de muitos eventos para que possamos discutir, trazer o tema à baila, não é, professora Magda? Que possamos encontrar formas de combater, de prevenir essas situações. E eu vejo que um dos principais mecanismos, provavelmente a doutora Cíntia vai trazer esse aspecto, é pela educação. O que nós, enquanto mães, estamos ensinando aos nossos filhos homens? O que nós estamos ensinando às nossas filhas? Como é que nós estamos conduzindo esses valores em casa, nas escolas, na universidade? Somos coniventes com esse tipo de piadinha que acontece a todo momento, em todos os meios? Sabemos o que é violência? Será que a gente acha que violência é só quando eu apanho do marido, do parceiro? Como é que é essa violência? Como é que ela se caracteriza? Como é que eu me defendo disso? Isso não é preocupação só dos alunos do direito, nem só das mulheres. Deve ser uma preocupação da sociedade. E eu penso que essa frase que traz, que é o slogan do evento, diz tudo, né? Violência contra a mulher também é problema seu. O problema é nosso. Então, agradeço a todos pela participação, pela mobilização. Agradeço o prefeito do município de Capinzal, que está chegando no evento agora, pela participação, pela mobilização. Espero que tenhamos um excelente evento e possamos sair daqui inspirados a lutar e combater e prevenir cada vez mais violência, não só contra a mulher, mas contra todo ser humano. Obrigado, bom evento a todos. Registramos, então, a presença do Dr. Juiz Alexandre Dietrich Burr, sua senhora, juiz de direito da primeira vara civil da comarca de Joaçaba,
Registramos a presença do prefeito de Capinzal. Obrigado, professora Magda, obrigado, professora Jéssica, pelas palavras oportunas e inspiradoras. Ultrapassado este momento inicial do evento, convidamos então para que se dirijam ao palco a acadêmica Maria Tereza Barizon e acadêmico André Luiz Gara Bernardi, da segunda e da oitava fases do curso de Direito da Universidade de Joaçaba, respectivamente, idealizadores do movimento Carolina Matos pelo fim da violência contra a mulher. Convidamos também a desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Cíntia Beatriz da Silva Bittencourt Scheffer, palestrante desta manhã. O seminário desta noite tem como tema Prevenção e Combate à Violência contra a Mulher. Haverá uma breve intervenção de cada um dos acadêmicos e, após, a palestra da desembargadora. O movimento Carolina Matos, pelo fim da violência contra a mulher, foi criado por iniciativa da ACAP, Associação dos Acadêmicos de Capinzal, em virtude da comoção e da indignação por parte de amigos e familiares, visando inibir novos casos de violência e gerar uma sociedade mais preocupada com o próximo. Os objetivos do movimento compreendem promover a mudança na sociedade através da educação e conscientização, resgatar valores éticos e familiares, encorajar mulheres a não aceitar e denunciar qualquer tipo de violência, prestar assistência e apoio psicológico a vítimas e familiares que sofreram algum tipo de violência, auxiliar as instituições públicas, trazendo para as nossas cidades estrutura e atendimento adequado para suprir e evitar crimes contra as mulheres, buscar recursos para melhorias em nossas cidades em prol da mulher, além de mudar atitudes e crenças sociais relacionadas à discriminação, desigualdades e iniquidades de gênero que sustentam e promovem a violência contra as mulheres. O movimento Carolina Matos, pelo fim da violência contra a mulher, também almeja auxiliar no amparo e acalento aos amigos e familiares de todas as vítimas de violência e, principalmente, auxiliar no desenvolvimento de uma sociedade mais consciente e entendida dos anseios da mulher. A palestrante é juíza de Direito de segundo grau do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, especialista em Direito Civil e bacharel em Psicologia. Tomou posse como magistrada catarinense em 1990 e atuou nas comarcas de Araranguá, Sombrio, Turvo, Tubarão, Laguna, Abelardo Luz, Xaxim, Xanxerê, São Domingos, Videira, Tangará, Curitibanos, Santa Cecília e Rio do Sul. Foi promovida por merecimento em 2011 para o cargo de juíza de Direito de segundo grau, o que lhe confere competência de desembargadora substituta. É magistrada cooperadora em 2 órgãos julgadores do Tribunal de Justiça, Primeira Câmara Comercial e Quarta Câmara Criminal. Também é integrante do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Tribunal de Justiça, na condição de coordenadora estadual da Justiça Criminal e das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar, com as seguintes atribuições: apoiar a presidência do Tribunal de Justiça e a Corregedoria Geral da Justiça no desenvolvimento de políticas e de ações relacionadas ao combate e à prevenção à violência doméstica e familiar contra as mulheres e colaborar, em tal contexto, para o aprimoramento da estrutura do judiciário e para a formação especializada de magistrados e servidores. Ressaltamos que eventuais indagações após as intervenções dos acadêmicos e da desembargadora deverão ser elaboradas por escrito, com nome completo, cidade, e-mail, telefone, e as acadêmicas Julian e Tainara estarão auxiliando com o material. Com a palavra, os acadêmicos do movimento Carolina Matos pelo fim da violência contra a mulher. Boa noite. Boa noite. É com imensa satisfação que, em nome do movimento Carolina Matos,
Estamos reunidos hoje para darmos início ao primeiro seminário de prevenção e combate à violência contra a mulher. Queremos externar nosso imenso agradecimento à Universidade do Oeste de Santa Catarina, campus de Joaçaba, a qual se fez grande parceira deste evento. Agradecemos em especial aos familiares de Carolina Matos por todo o apoio e compreensão, autorizando-nos a levar o seu nome, podendo assim homenagearmos a Carol e tornarmos uma sociedade mais justa e consciente de seus direitos e deveres. Temos a honra de cumprimentar e agradecer em especial a desembargadora doutora Cíntia, a qual se disponibilizou em palestrar esse seminário, trazendo sua experiência de mais de 20 anos de judiciário e, nos últimos tempos, auxiliando nos processos envolvendo mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Cumprimentamos as autoridades, os professores, os acadêmicos e todos aqui presentes. O primeiro seminário de prevenção e combate à violência contra a mulher tem por objetivo levar para a sociedade, através da educação e a conscientização, o assunto titulado Violência contra a Mulher também é problema seu. O movimento surgiu devido a uma perda muito grande que tivemos da jovem amiga e acadêmica de fisioterapia, Carolina Matos. Para quem não sabe, Carolina Matos tinha 18 anos e foi encontrada morta no sábado, dia 25 do mês de junho, por volta das 12 horas e 30 minutos. O corpo estava em um matagal a menos de 1 quilômetro do local, no qual ela pegaria o ônibus para vir até a faculdade. De acordo com um laudo pericial, Carolina Matos morreu por asfixia. Casos como este fazem com que pensemos para que lado a humanidade caminha. E para isso, temos que formar cidadãos conscientes e buscarmos cada vez mais nos unirmos para que a violência contra a mulher não seja algo cultural, muito menos normal aos nossos olhos. Diante de tanta comoção e tristeza por parte de amigos e familiares, criou-se então o movimento Carolina Matos, pelo fim da violência contra a mulher. O movimento tem como missão promover o fortalecimento de vínculos, resgatando a autoestima da mulher, possibilitando assim o enfrentamento diante da situação e o encorajamento para realizar a denúncia, além do que gerarmos homens conscientes e não futuros agressores. Além desse seminário, anteriormente, no dia 23 de julho, em Capinzal, foi realizada uma passeata pedindo o fim da violência contra a mulher. Nesse dia, reuniu-se pelas ruas de Ouro e Capinzal em torno de 1.500 pessoas, com faixas, cartazes e vestindo preto. Todos pedindo um basta a todo e qualquer tipo de violência contra a mulher. Foi algo emocionante, que nos faltam palavras para agradecer. Tivemos apoio de diversas entidades e do Conselho Municipal da Juventude de Capinzal. Queremos passar com esse seminário não somente a luta pelo fim da violência contra a mulher, mas mostrarmos à sociedade que todos nós podemos fazer algo para tentar mudar o nosso meio. Podemos lutar por aquilo que é justo, ético e necessário. Temos o poder da mudança, basta agirmos. Dando continuidade aos trabalhos, desejamos a vocês um ótimo seminário e que possamos sair daqui com a certeza do dever cumprido, sabendo que mais uma semente de mudança na sociedade foi plantada. Agora, nos resta regrar e criar frutos da esperança e conscientização de uma sociedade mais democrática e respeitosa dos direitos das mulheres. Antes de passar a palavra, iremos apresentar um vídeo rápido, criado pelo Movimento Carolina Matos, em parceria com a Renova Consultoria e Erval Vídeo. A mamãe, ela dorme junto comigo e ela também me dá as coisas que eu quero. E eu me sentiria triste que alguém que machucasse a minha mamãe. Na minha escola eu não vejo meninos machucando meninas. Sou eu, a mamãe e um caranguejo. Quando eu peço uma coisa, ela faz pra mim. E quando às vezes que eu peço algum brinquedo, ela compra. Porque às vezes que as pessoas choram de felicidade é bom. E às vezes que elas choram de dor é ruim. Tem que ajudar a pessoa e falar com a outra pessoa que bateu para dizer que tem que
fica sem bater nas pessoas porque é feio. Violência é que tem pessoas más na rua que pegam criança pra fazer alguma coisa de mal. Se uma pessoa bate na pessoa e não pede desculpa, e é feio isso, é violência. Essa menina que eu desenhei é minha prima. Ela é importante pra mim, porque ela me ensina coisas novas. Eu ficaria muito triste se alguém machucasse ela, porque eu amo ela. Porque menina nenhuma pode ser machucada. Nem minha prima, nem minha mãe, nem os colegas da minha escola. Eu nunca vi meninos machucando meninas, mas eu sei que existem. E eu sei que machuca muito elas. Eu acho que os meninos têm que respeitar as meninas porque são todas iguais. Eu acho que as meninas têm que ser tratadas com amor, carinho e respeito. Os meninos que maltratam as meninas são maus e eu não gosto deles. Que bateram nela e escorreu o sangue do nariz dela. Bateram nela e depois ele saiu sangue. Você tinha que procurar justiça para acabar com essa violência. Sabe o que é uma resposta? Para que inicie sua palestra, a desembargadora Cíntia Beatriz da Silva Bittencourt. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite que me foi formulado pela coordenação do curso de Direito, na pessoa da professora Magda, na pessoa do professor e especialmente pelo movimento Carolina Matos. Quero aqui ressalvar que quando recebi o convite eu fiquei muito emocionada com a criação deste movimento e a motivação deste movimento. Infelizmente, tínhamos marcado uma data para que se realizasse esse seminário e acabei ficando doente, sem condições de me fazer presente naquela oportunidade. Mas sentia que precisava fazer parte deste momento. Sentia que precisava estar aqui junto com vocês e sentia a grandeza desse gesto de todos vocês, de todos os colegas, de todos os professores, de toda a comunidade, que não deixaram que Carolina Matos caísse no esquecimento. Que Carolina Matos, embora recentemente tenha nos deixado, motivou a que todos os jovens refletissem a respeito da violência. Senti a importância disso e queria muito fazer parte
como já dito, dessa homenagem à Carolina Matos. Eu sinto isso como uma homenagem. Então recebam aqueles que me convidaram, aqueles que me oportunizaram de estar aqui presente, aqueles que transferiram a data contando e aceitando a minha impossibilidade naquele momento, os meus sinceros agradecimentos, e elevo meus pensamentos a Carolina Matos. Embora não tenha conhecido, mas tenho certeza que ela não será mais um número nas estatísticas oficiais. Quero também aqui cumprimentar o Dr. Alexandre, meu colega, juiz da comarca de Joaçaba, prefeito de Capinzal, todas as autoridades presentes e principalmente a todos os alunos de todos os cursos que hoje deixaram aquilo que estavam fazendo para conversarmos a respeito de violência. E isso é muito importante. Importante porque é necessário que possamos refletir, que possamos entender esse fenômeno e que possamos tentar evitar que isso se perpetue. Nós estamos vivendo um mundo de extrema violência. Aqui nós vamos fazer um recorte, nesse seminário, de uma violência de gênero, que é uma violência contra a mulher. Mas eu não poderia deixar de registrar o mundo violento que vivemos. Todos acompanham as notícias e todos nós temos sentido o quanto está difícil vivermos em sociedade. Seja pelo número de crimes que vem ocorrendo, seja pela forma como nós estamos nos relacionando, seja hoje com essa onda de ataques terroristas, seja como nós temos e nós nos vemos dentro da nossa família. Infelizmente, nós estamos vendo isso crescer. E nesse crescente, nós não estamos conseguindo saber nos posicionar e saber lutar e tentar reverter esse processo. Então, eu os convido, e quero fazer de uma forma bastante amigável, de uma forma bastante um diálogo, para que não fique uma coisa monótona, os convido a nós fazermos essa conversa de forma amistosa, trazendo então aquela definição, o que é violência, as formas de violência, trazendo a vocês, convidando vocês a fazermos um passeio pela história para que a gente possa entender a violência contra a mulher, e trago alguns dados e que nos choca o número de violência dentro dos lares e principalmente contra as mulheres. Na minha vida profissional, e já se vão 26 anos de magistratura, eu vi muitos tipos de violência. Num determinado momento, a gente começa a ficar um pouco dura em relação às ocorrências que nos chegam. Mas nós temos que lutar para que isso não aconteça. Nós temos que entender que nós estamos lidando com pessoas. Nós temos que entender que nós não estamos lidando com um número de processo e muito menos com uma estatística no final do mês de quem produz mais. Cada história que nos chega é uma história que merece ser lida, entendida e resolvida. Nós somos juízes e garantimos direitos. Garantimos direitos para ambas as partes, tanto aquela que cometeu o delito, quanto aquela, e falando no aspecto criminal, aquela que é vítima. Mas, enfim, nessa condição, então, fazendo iniciando dessa forma, é que eu trago para vocês, e aí voltando a lembrar que nós não estamos falando de violência no sentido lato, mas falando de violência contra a mulher. E aí, quando se fala em violência contra a mulher,
certamente se recorda a Maria da Penha. Todos aqui certamente acompanharam o que foi a criação da Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha que hoje faz 10 anos de sua existência. Vejam, 10 anos e nós não tínhamos nenhuma lei que falasse sobre violência doméstica, sobre violência contra a mulher no âmbito doméstico. Tínhamos, sim, leis que previam, obviamente, a lesão corporal, a ameaça, temos o Código Penal, mas que não respondiam adequadamente nem dentro do critério da proporcionalidade, nem dentro do critério da razoabilidade, com sanções que pudessem evitar que esses delitos voltassem a acontecer. Maria da Penha, então, só recordando para quem não está com a memória muito fresca, foi uma mulher que sofreu violência do seu companheiro. Houve 2 vezes tentativa de homicídio contra Maria da Penha. E ela denunciava e as coisas não aconteciam, e, enfim, a justiça não a socorria, e acabou, então, chegando à ONU e obrigando, então, a ONU, obrigou ao Brasil que criasse mecanismos para coibir a violência de gênero. Foi necessário, assim como estamos aqui reunidos hoje, já dito anteriormente, por uma tragédia, para que essa tragédia servisse de impulso, de gatilho, para que se pudesse fazer e refletir e pensar sobre formas de se evitar a violência. Então, lembrando que estamos falando de violência feminina contra a mulher, violência de gênero, nós temos como definição de violência toda e qualquer conduta baseada no gênero que cause ou seja passível de causar morte, dano, sofrimento nos âmbitos físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Então vejam que essa definição, ela traz a violência como uma conduta, esse fenômeno como uma conduta, baseada no gênero, que pode ser tanto física, quanto sexual, quanto psicológica, e vou mais além, acrescentando, quem sou eu, a essa definição, a violência também patrimonial, que se encontra descrita na Lei 11.340. Essa definição nós retiramos do artigo 1º da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, conhecida, talvez os senhores já tenham ouvido falar, como a Convenção de Belém do Pará. Então, a partir dessa convenção também é que se criou mecanismos apropriados para poder se atingir ou se punir, ou se evitar, vamos assim dizer, essa violência de gênero. E aí nós vamos então nos perguntando por que chegamos a este ponto. Tudo tem uma motivação. E aí nós passamos, e aí vamos fazer esse passeio histórico, buscando a gênese dessa violência de gênero. O que nós temos aqui? A nossa cultura, ela tem norteado a classificação da mulher pela ótica biológica e pela ótica social. E isso, tanto a ótica biológica quanto a social, elas são determinantes para a desigualdade do gênero. Há uma relação assimétrica em que os homens estão ainda se sobrepondo ao sexo feminino. Na Grécia Antiga, olha, vamos voltar muitos séculos, havia já uma diferença muito grande entre homens e mulheres. Acho que isso não é novidade para ninguém. Quando se estuda a história
grega, a gente verifica que as mulheres não tinham nenhum direito jurídico. Elas não recebiam educação formal, eram proibidas de aparecer em público, sozinhas, tinham que estar sempre acompanhadas dos seus pais ou companheiros, ou então viviam confinadas nas suas próprias casas. Seguindo adiante, chegamos ao Império Romano. Lá, as mulheres também nunca foram consideradas cidadãs e de maneira nenhuma poderiam exercer cargos públicos. A mulher, naquela era considerada, estava na mesma dimensão das crianças e dos escravos. Não era sujeito político, não era sujeito público, não tinha uma identidade sexual, ou seja, não tinha um direito sexual, e tinha como função específica a de ser procriadora. Com o advento da cultura judaico-cristã, a situação não se alterou em grande coisa, não se mudou muita coisa. O que nós vemos hoje, e aqui não é volto a repetir, uma crítica ao cristianismo, não é uma preferência por qualquer outra religião, mas estamos ainda passeando por esse contexto histórico. O cristianismo retratou a mulher como uma pecadora, como sendo a culpada pelo desterro dos homens do paraíso, ou seja, pela saída do homem do paraíso. E por esse motivo, por ela ser culpada, ela deveria seguir a trindade da obediência, da passividade e da submissão aos homens. Ou seja, os homens eram seres iluminados, capazes de dominar os instintos irrefreáveis das mulheres, e elas deviam obediência total a eles, como forma de salvação. E aí, a religião judaico-cristã foi delineando as condutas e a natureza das mulheres, incutindo, como a gente vê ainda, a consciência de culpa que permeia e que ainda nos dá essa ideia, mantém essa relação de subserviência e de dependência masculina. No campo científico, e aí vamos fazer um paralelo falando sobre religião, vamos falar sobre ciência, a medicina também exerce seu poder, apregoando que até o século XVI existia apenas um corpo canônico, e este corpo era macho. Por essa visão, a vagina era vista como um órgão sexual masculino interno, e a genitália feminina era tida como uma forma interna de órgãos masculinos, ou seja, os ovários seriam testículos, o útero seria um escroto, os lábios vaginais um prepúcio. Perdurava então a crença de que a mulher era um homem invertido e novamente estava num patamar inferior. Isso perdurou por milhares de anos. A ideia, o modelo de sexo único prevaleceu durante muito tempo porque o homem era o alvo e o construtor do conhecimento humano. Pouco se via, ou não se via, mulheres como construtoras do conhecimento. Nessa visão, a mulher era uma categoria vazia, era uma visão androcêntrica, uma visão pautada no homem como o centralizador. No campo político, cultural, econômico, continua-se pensando ainda no sexo único, mas considerando obviamente as necessidades, as diferenças anatômicas e fisiológicas, mas se repensa um pouco mais o papel da mulher. No final do século XVIII, há uma mudança, então, nesse modelo de dimorfismo radical, de divergência biológica, e começa a anatomia e fisiologia a substituir uma metafísica de hierarquia na representação de homem com relação à mulher. Bom, aqui a gente faz um parênteses para lembrar que nós, neste contexto, vamos ter os homens
naquelas atividades mais nobres da sociedade. Eles é que praticavam a filosofia, eles praticavam a política, eles eram os condutores da arte. Qual era o papel da mulher naquela sociedade, naquele contexto? O cuidado com os filhos e tudo aquilo que estivesse ligado à subsistência do homem, ou seja, todo o trabalho doméstico que desse a ele condições de seguir o seu caminho filosófico, o seu caminho político, o seu caminho nas artes. Mas chegamos então à Revolução Francesa. E na Revolução Francesa, qual não é a nossa surpresa, quando se vê as mulheres participando ativamente do processo revolucionário ao lado dos homens, acreditando que os ideais de igualdade, fraternidade e liberdade seriam sim estendidos à sua categoria. Não seriam mais uma sombra masculina, teriam sim o seu papel no mundo. Entretanto, constataram, infelizmente, que as conquistas políticas não estavam se estendendo ao seu sexo. E aí, passaram a reivindicar, então, os seus ideais que não foram contemplados. Já no século XIX, nós temos, então, a consolidação do sistema capitalista. E há, com essa consolidação, uma profunda mudança na sociedade como um todo. Nós temos aí a presença das mulheres trabalhando, a necessidade das mulheres trabalharem fora de casa, levando, então, um grande contingente dessas mulheres às fábricas. A mulher sai do seu local que lhe era reservado, ou seja, dentro da residência, como a criadora dos filhos e aquela que servia ao marido, sai da esfera privada e passa à esfera pública. Claro que, nesse processo, nessa construção, sem dúvida nenhuma, há necessidade de se contestar o porquê dessa visão de inferioridade em relação aos homens. E há uma articulação para poder provar que podem fazer as mesmas coisas que eles, iniciando aqui a trajetória do movimento feminista. O movimento feminista, então, o que ele buscava? Ele buscava eliminar as discriminações sociais, econômicas, políticas e culturais de que a mulher era vítima. Ou seja, se pretendia acabar com aquela simetria de que o homem estava na parte superior do estrato social e a mulher na parte inferior, que tinha até então, como eu venho trazendo, tinha sido construída social e culturalmente, ou seja, sempre naquela ideia de inferioridade. Por que essa diferença entre os sexos? As mulheres começam então a abrir os espaços para a situação de dominação e exploração que foi sendo construído ao longo dos tempos. Então vejam que nesse passeio rápido pela história, a gente verifica que a violência contra a mulher, ela traz toda uma carga histórica de uma relação existente com a classe, com o gênero masculino, com as relações de poder, pelas relações que eram mediadas por uma ordem patriarcal, que até então proeminente na sociedade brasileira, que permitia que os homens dominassem as mulheres e controlassem, podendo inclusive chegar aos limites da violência. E isso era real. Como as mulheres eram tratadas como crianças e escravos, e como elas tinham essa assimetria, nada impedia que o marido, que o companheiro, que o pai aplicasse castigos físicos quando ela não correspondia àquilo que ele pretendia que ela fizesse. Bom, voltando agora para o nosso espaço, para o nosso contexto atual, nós então começamos a entender um pouquinho por que, ao longo do tempo, se criou essa ideia de violência contra a mulher. Por que não violência contra o homem? Porque existia, e ainda existe, infelizmente,
e eu não estou defendendo aqui o movimento feminista, mas ainda existe, basta a gente olhar ao lado, uma grande diferença entre os homens e mulheres. A gente vê na televisão, nas propagandas políticas, que as vozes femininas hoje seriam 51% da população do Brasil. Mas se nós formos olhar politicamente, o índice, o percentual, é muito inferior à quantidade que nós representamos. Então, como esperar mudanças se nós não nos unimos para mudar? Como esperar que haja um processo de reequilíbrio se nós não buscamos esse equilíbrio? E aí, entramos de novo na Lei Maria da Penha. Então, falei para vocês, 10 anos atrás, fomos obrigados pela ONU a criar um instrumento que preservasse a violência doméstica, que resolvesse, que diminuísse, que solucionasse esse problema, porque o índice era enorme. 10 anos se passaram e nós continuamos, no âmbito do judiciário, a ver situações muito difíceis de acreditar. Nós continuamos a ver mulheres sendo ameaçadas, nós continuamos a ver mulheres serem estupradas pelos seus companheiros, nós continuamos a ver mulheres serem machucadas. E pior, não digo pior, mas assim, respeitando a subjetividade de cada uma, mas com muita dificuldade de relatarem esse problema. Por quê? Nós temos como tipo de agressão, e nós falamos isso no início, a agressão física, patrimonial, sexual, psicológica, moral. Todas elas estão descritas na Lei Maria da Penha. Mas a situação é muito mais complicada do que se imagina. Porque quando nós falamos em mulher sendo espancada pelo seu companheiro, pelo seu marido, a gente já entra numa outra esfera, que é a esfera da afetividade. Porque é difícil, muito difícil, que o ser humano, e aí agora, independentemente de ser homem ou mulher, mas a mulher, vamos trazê-la para o centro dessa discussão, chegar numa delegacia de polícia e relatar que aquela pessoa a quem ela escolheu, a quem ela esperava viver, a quem ela esperava ter filhos, a quem ela tinha vários sonhos, a quem ela tinha vários ideais, se tornou uma pessoa violenta. E existe dentro de todos os estudos psicológicos um ciclo de violência que precisa ser rompido. Ou seja, não é na primeira oportunidade em que a mulher sofre uma agressão, seja ela de ordem física, seja ela de ordem psicológica, de ordem sexual, moral, que ela vai denunciar. Isso leva um bom espaço de tempo. Por quê? Porque no primeiro momento, é claro, se coloquem no lugar, vamos fazer um exercício de empatia, um exercício de se colocar no lugar do outro. Vamos imaginar que eu chego em casa hoje, satisfeita com o meu dia, satisfeita por ter estado aqui, por ter participado junto com vocês dessa palestra, desse seminário, dessa homenagem à nossa querida Carolina. E eu chego sem mais nem menos e meu marido acaba me agredindo fisicamente. No primeiro momento, em primeiro lugar, será que sairia de casa para ir numa delegacia imediatamente e registrar a ocorrência? Difícil. O que acontece posteriormente? E aí entra o ciclo da violência. As pessoas se fecham, magoadas, efetivamente, um é magoado, o outro talvez arrependido. Daqui a pouco começam a conversar, daqui a pouco começam a um pedido de desculpa, ou talvez não, mas daqui a pouco a vida continua a andar. Há a reaproximação e há uma fase de lua de mel. E aí aquilo parece que ficou no passado.
Isso não vai mais acontecer. Isso fez parte de um momento que eu não estava me sentindo bem. E nós deixamos passar. Por quê? Muitas. Temos filhos que nós queremos preservar. Temos sogra, sogro, mãe, pai, que infelizmente ainda opinam em relação ao que devemos ou não fazer. E nós queremos manter aquela estabilidade matrimonial. Então, acreditando neste processo de que não vai mais acontecer, partimos até a próxima agressão. E assim sucessivamente, esse ciclo vai se sucedendo a cada nova agressão, a cada tipo de violência que é praticado. Novamente, as partes se reaproximam, novamente há uma lua de mel, que se chama dessa forma mesmo, ou seja, elas estão mais próximas ainda, e acaba novamente aquilo sendo desculpado. E isso leva a que essa violência se repita muitas vezes até que a mulher tenha coragem de romper esse ciclo da violência. E digo para vocês, isso é uma opinião pessoal, é difícil. Eu, como mulher, eu não sei, e tenho uma filha também, com quem eu discuto sobre isso, que eu não sei como eu seria atendida numa delegacia de polícia. Eu não sei como ela seria atendida, eu não sei como vocês seriam atendidas. E não é isso, deixo muito claro, não é uma crítica ao sistema policial. É porque nós, sociedade, não estamos preparados para atender vítimas de violência conjugal. Nós acreditamos que isso tem que ser resolvido dentro da própria família. Nós não pensamos que precisamos ajudar aquela vítima quando ela vem buscar ajuda. Eu ouvia isso em Rio do Sul, quando era juíza de primeiro grau, muito frequentemente, de que a fulana voltou novamente a registrar a ocorrência. E ouvia de policiais femininas que atuavam na delegacia da mulher, dizendo o seguinte: aquela não dá para dar importância, ela já é nossa cliente de carteirinha. E será que não dá para dar importância? Será que ela foi buscar ajuda 1, 2, 3, 10 vezes, voltou com o marido, e mesmo assim a gente tem que considerar que ela gosta de apanhar? E isso se via também muito frequentemente quando ainda se discutia, um tempo atrás, se a lesão corporal dependia de ação pública condicionada, ou se era a ação dependente de representação, quando nós chamávamos a vítima no fórum e ela dizia: não, eu já resolvi a situação e nós já estamos bem, eu não quero mais representar, eu quero que o processo seja arquivado. Mas você tem que respeitar e tentar entender. Então, cabe aqui essa reflexão que nós não podemos julgar. Nós não podemos, nesse primeiro momento, avaliar a dor se é maior ou menor. As pesquisas nos demonstram que os locais onde a agressão é mais frequente é na rua, no ambiente familiar e no ambiente doméstico, ou seja, naqueles locais onde estão os companheiros juntos. E aqui eu trago a vocês alguns exemplos considerados de violência doméstica no Brasil. Quando não se fala tão somente em agressão física, porque a agressão física é comum a gente ter essa noção de violência quando se vê alguém machucado. Nós vimos agora no vídeo que foi passado, muito bonito, por sinal, emocionante, crianças assim, simbolizando o que representa a violência. Nós vimos uma mulher com um rosto, com o olho machucado. Todas as crianças ali, das mais diversas idades, conseguiram entender que a mulher havia apanhado, que tinha batido no olho, o nariz estava sangrando. Mas e quando acontece situações de humilhação? Quando acontecem situações de desvalorização moral? Quando acontecem situações de deboche público? Nós podemos considerar isso violência? É uma violência emocional. E quando o marido
o companheiro, volto a repetir, nós estamos falando de violência de gênero, proíbe que a mulher frequente determinada religião. É um tipo de violência? Também. Por quê? Não é uma forma de se impedir, não é uma forma de violência psicológica? E aqueles casos que eu já vi no nosso dia a dia forense, quando a mulher vem e relata, ele faz eu pensar que eu estou ficando louca. Ou seja, tudo que eu falo, ele distorce os fatos, omite situações e me deixa em dúvida se realmente eu não estou com problema de sanidade mental. É uma forma de violência? Então vejam, exemplos que fogem do corriqueiro, que fogem daquela situação de violência sexual, onde a gente está falando também muito ultimamente da cultura do estupro, mas que representam outras formas, representam também formas de violência contra a mulher. E aquele homem obsessivo que controla a mulher em tudo que ela faz. Será que isso é uma violência? Aquele que pega o telefone, o celular dela e fica procurando mensagens, que acessa o seu e-mail, que não permite que ela tenha qualquer tipo de privacidade. É uma forma de violência? E aí, assim, eu peço a vocês, reflitam. Será que eu não tenho um companheiro, não tenho um namorado, não tenho que de repente se encaixa um pouco nesses exemplos um pouco diferentes que eu estou trazendo? Tomara que não. Situações que a gente encontra no dia a dia ainda. Há histórico de homens que têm mania de falar da vida íntima para outros companheiros, para outros homens. Ou vazar fotos íntimas em redes sociais. É uma forma de violência ou não? Nem toda violência física, como eu digo, pode se considerar espancamento. Mas é aquelas situações em que o homem, com a intenção de machucar, começa a sacudir com força a mulher. É uma violência? Então vejam, nós saímos daqueles lugares comuns e nós vamos entrando em situações do dia a dia, situações que vêm sendo trazidas pelas pessoas, pelas mulheres, que representam e que entram, que se enquadram desses critérios de violência. E quando o companheiro ou o marido exige que a mulher mantenha relações sexuais e ela não está com vontade, é uma forma de violência ou não é? Será que a mulher tem a obrigação de atender aquilo que o marido deseja, mesmo que ela não esteja com vontade? Ou quando ele tem determinados interesses sexuais que ela não aprova, ela é obrigada a aprovar? Então vejam, são inúmeros exemplos que se pode passar a noite inteira aqui trazendo, que já foram relatados em vários processos. Por exemplo, controlando o dinheiro e retendo documentos, em que nós fugimos do lugar comum mas encontramos situações de violência. Uma senhora relatou um dia que ela tinha um objeto de estimação, que era da família dela, que ela gostava muito. E a maneira que o marido encontrou de agredi-la não foi espancando, foi quebrando aquele objeto de estimação. É uma forma de violência ou não? Ela sofreu com isso? Ela sofreu. Enfim, então o que eu quero trazer é mostrar que a gente tem que sair deste lugar comum de violência física, psicológica, sexual, aqueles enquadramentos muito lógicos. Nós temos outras formas e temos que enxergar isso. E agora, então, eu trago alguns números para que a gente finalize essa conversa e fico à disposição para que a gente troque ideias sobre o mapa da violência de 2015 em relação à violência contra a mulher no Brasil. Em 2014, o mapa da violência de 2015, mas ele relata o que aconteceu em 2014, nós tivemos 223.796 vítimas, mulheres de diversos tipos de violência. 2 em cada 3 dessas vítimas de violência, ou seja, 147.691, precisaram de atendimento
psicológico. Ou seja, por dia, 405 mulheres demandaram atendimento numa unidade de saúde por alguma violência sofrida. Os agressores. Quem é o principal agressor? Se concluiu, por esse mapa, que as jovens e as adultas de 18 a 59 anos de idade, o agressor é o parceiro ou o ex-parceiro. Isso é a metade de todos os casos registrados. E prepondera largamente a violência doméstica. Os parentes imediatos seriam os responsáveis pelos demais casos. Os locais da agressão. A residência foi o local onde ocorreu o maior número de violências, 71,9% em relação aos lugares, a outros lugares. A rua, por exemplo, 15,9%. 49,2% dos casos aconteceram com mulheres adultas e, pasmem, 60,4% aconteceram com mulheres idosas. Os tipos de violência. Segundo o mapa da violência, a violência física é a mais frequente, com 48,7%. Isso chega a representar 60% de todos os atendimentos. Em segundo lugar, vem a violência psicológica, com 23% de atendimentos. E em terceiro lugar, ainda subnotificado, a violência sexual, que se entraria com 11,9% dos atendimentos, com maior incidência entre as crianças até 11 anos de idade, 29% dos atendimentos, e as adolescentes, 24,3%. Indagou-se nessa pesquisa para as mulheres qual a violência mais grave que ela teria sofrido nos 12 meses anteriores. A preponderante foi a psicológica, a segunda foi a violência física. A faixa jovem é a que mais sofreu a violência. E a psicológica é aquela encontrada entre os idosos. E aí nós vamos ao homicídio, que não deixa de ser e ter relação com o nosso estar aqui no dia de hoje. Infelizmente, entre 83 países, o Brasil ocupa a 5ª posição. 4,8% de homicídios por 100 mil mulheres. Entre os anos de 1980 e 2013, 106.093 mulheres morreram vítimas de homicídio. Em 1980, nós tínhamos 1.353 mulheres que morreram por homicídio. Em 2013, esse índice pulou para 4.762. Dá para pensar, né? A sociedade está doente. Alguma coisa está errada. Olhem a diferença de 1980 para 2013. Em 1980, 2,3 vítimas por 100 mil pessoas eram mortas. Em 2013, passou para 4,8%. Aumentou em 111,1%. Impacto, né? Nós tivemos numa década, de 2013, se a gente acha que é muito longe falar em 1980 para 2013, vamos reduzir isso para 10 anos. 2003 para 2013, 21% de aumento nessa década. 13 homicídios femininos diários. Ou seja, nas unidades da federação aumentaram 8,8% o número de homicídios femininos. E pior, tivemos também um acréscimo na interiorização da violência. Ou seja, 5,8% dos homicídios estavam ocorrendo no interior dos estados. Municípios menores, segundo o mapa da violência, trazem as maiores taxas de assassinato de mulheres ao longo do território nacional. A raça das vítimas, ainda prioridade é a raça negra.
com poucas exceções geográficas. Entretanto, já estamos equiparando a população branca em relação aos negros. A idade das vítimas. Não se encontrou incidência em vítimas menores de 10 anos. O que se encontrou, vejam, é adequado àquilo que aconteceu em Capinzal, a esse crime bárbaro que aconteceu. O crescimento íngreme dessa taxa de feminicídio, dessa taxa de não só feminicídio, que é uma diferença com o homicídio feminino, cresceu entre os 18 e os 19 anos das vítimas. Os meios utilizados ainda prepondera a arma de fogo, em 73,2% dos casos, e 48,8% de estrangulamento e sufocação. Objetos cortantes, contundentes, indicam uma presença de crimes de ódio por motivos fúteis e motivos banais. Já falei que a maioria dos homicídios acontece na residência, mas nós temos um número considerável de 31,2% que acontecem na rua. E isso é bastante significativo. Para tentar conter, então, essas taxas, nós tivemos uma série de legislações e medidas protetivas no mundo inteiro para que se pudesse eliminar, quem sabe, a violência. Começamos em 45 com a Carta das Nações Unidas, em 48 a Declaração Universal dos Direitos dos Homens. Fomos para a Organização das Nações Unidas, que iniciou um esforço concentrado com as vítimas na década de 50. Passamos para a Convenção CEDAW em 1979. Em 1993 temos a Declaração de Viena. Em 1994, a Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos. E várias outras legislações do Brasil que foram, então, tentando resolver esse problema. Década de 70, os primeiros movimentos feministas aqui no Brasil. Em 1981, no Rio de Janeiro, o SOS Mulher. Em 1983, a criação do Conselho Estadual da Condição Feminina. A implantação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e da primeira Delegacia de Defesa da Mulher em 1985. A Constituição Federal de 88, que no seu artigo 3º, inciso 4º, fala do princípio da igualdade entre todos. A delegacia, a criação das delegacias especializadas de atendimento à mulher. E, por fim, a Lei 11.340, de 2006, que se é conhecida como a Lei Maria da Penha. Essa é a principal legislação no Brasil para enfrentar a violência contra as mulheres. E a ONU reconhece essa legislação como uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento da violência de gênero. E, em 2015, nós fomos contemplados, então, com a Lei 13.105, que define o feminicídio. E estamos trabalhando arduamente, criando protocolos para que se consiga distinguir o que é um homicídio de um feminicídio. Certo? Então, esses dados vêm nos mostrando que cada vez, por mais esforço que estamos fazendo, isso tanto em relação ao judiciário quanto às outras instituições, a violência só tende a crescer, e ela está crescendo. Para vocês terem uma ideia, e aqui só em Santa Catarina, vamos diminuir um pouco mais o nosso contexto. Os tipos de violência mais frequentes no ano de 2015, nós tivemos 25.000 notificações de ameaça. Tivemos 23.000 notificações de violência por agressão física. E tivemos 261 estupros notificados. E aqui eu faço uma
me parece que é subnotificado, porque o número é bem maior do que isso. A nossa instituição, o Tribunal de Justiça, vem criando ações, e também as delegacias e também o Ministério Público, para que se modifique esse cenário. Foi criado este ano um grupo de monitoramento e fiscalização que sucedeu o CPVIT, justamente para que a gente reflita e traga propostas efetivas para a solução desse problema de violência feminina na mulher. E o GMF, que eu represento, se coloca à disposição de todos vocês para que, juntos, enquanto sociedade, possamos construir um cenário melhor do que esses números que, infelizmente, eu fui obrigada a apresentar. Que na próxima vez que nos encontremos, tenhamos números muito melhores, muito menos ocorrências, e que casos como Carolina Matos não voltem a acontecer. Muito obrigada. Obrigado, desembargadora Cíntia. Nós temos a Julian e a Tainara que estão aí com o material para que os senhores façam eventuais indagações. Enquanto a gente aguarda, eu me atrevo a fazer a primeira, desembargadora. A senhora já tomou sua água, tudo certo, então vamos lá. Essa Lei Maria da Penha, que completou esses 10 anos, ela parece que está entre as 3 melhores, mas a indagação que eu lhe faço, desembargadora, ela é adequada para tentar resolver o problema ou ainda há necessidade de alguma coisa mais concreta? Bem, eu penso que a Lei Maria da Penha foi um avanço, mas ela realmente não representa e nem pode ser considerada a única solução para a resolução deste problema tão complexo. A Lei Maria da Penha traz ali uma série de situações, traz medidas protetivas, que era uma inovação, que permite agilizar situações de emergência em relação à mulher naquele momento em que ela está realmente precisando, mas já se percebeu que mesmo em vigor durante 10 anos, ela não foi suficiente para diminuir os índices de violência de gênero. Claro que ela serviu, e essa é a minha opinião, para que as mulheres discutissem, para que as mulheres tivessem coragem de romper o silêncio, de romper o ciclo da violência, de poderem procurar ajuda. Mas precisamos mais ainda, muito mais do que a Lei Maria da Penha. Precisamos da união de toda a sociedade, não falo só das mulheres, principalmente dos homens, enxergando o quanto essa violência é nefasta para todos. Ok, vamos lá então. Indagação de Elizabeth Margot Vieira, conselheira tutelar de Ervaldo Oeste. 2. Excelência. Em Santa Catarina, como se apresenta a estrutura de atendimento à mulher vítima de violência? Além do âmbito da conscientização, algo prático está sendo implementado? Abrigos, apoio psicológico, casas-abrigos, apoio psicológico e nas pequenas cidades, no interior? E os transgêneros, como está se dando o atendimento, o amparo, tendo em vista que a orientação sexual é feminina? A senhora tem conhecimento a respeito disso? Bem, quanto aos cuidados com a vítima, infelizmente não se avançou tanto quanto se deveria. Nós temos muito centralizado ainda na capital do estado, muitos recursos voltados para essa situação de apoio à mulher vítima de violência doméstica. As delegacias de polícia, elas estão se buscando psicólogos, colocando psicólogos entre seus quadros para um melhor atendimento. O judiciário também está melhorando a sua forma de atuação. Nós temos visto nos últimos 2 anos, inclusive campanhas vindas do Supremo Tribunal Federal, de Justiça pela Paz em Casa, com este foco, justamente de buscar uma
uma celeridade maior na solução dos processos, uma rapidez na implementação dessas medidas protetivas. E esse ano, inclusive, a ministra Carmen Lúcia, que logo, logo irá assumir o STF como presidente e também o CNJ, tem como meta dotar as unidades judiciais com psicólogos para atender os casos de violência doméstica. É claro que nós sofremos com o problema financeiro, com a recessão, com a crise. Todos os tribunais hoje estão com grandes problemas financeiros que não permitem que se contratem profissionais especializados, que se tenham equipes multidisciplinares, enfim, que se possa dar aquele atendimento que é previsto em lei. Mas eu acredito que muito vem se fazendo para que esse cenário mude. Acho que as comunidades, os municípios estão fazendo muito mais, criando redes de atendimento, criando espaços de discussão, criando pessoas muito interessadas em tentar resolver esse problema. Então, eu acredito muito nessa coesão de forças dos municípios. Acho que em nível estadual ainda há uma dificuldade maior, mas confio nessa mudança. E quanto aos transgêneros femininos, infelizmente, ainda o olhar não é voltado diretamente a eles. Ainda nós temos uma certa dificuldade, um grande preconceito. E eu falo isso porque eu tenho defendido muito a questão dos transgêneros no sistema prisional, porque os transgêneros que hoje encaem no sistema prisional acabam sofrendo muitos problemas muito maiores do que tanto o homem quanto a mulher. E é necessário, sim, que se consiga trazer para a discussão essa situação, inclusive com aquilo que eles necessitam, aquelas diferenças que nos faz tão importantes uns entre os outros. Então, acho, na minha opinião também, que não está se dando o devido, não está se tendo o devido cuidado com os transgêneros. Uma indagação do João aqui de Joaçaba para os acadêmicos. Qual é a expectativa com relação ao movimento Carolina Matos e se já há algum outro evento preparado? Então, o movimento, quando surgiu, a gente realmente não sabia que ia ter uma repercussão tão grande. Tanto que a passeada que a gente fez em Capinzal e Ouro, a gente se assustou com o número de pessoas e com as pessoas envolvidas e quem resolveu colaborar, o comércio local e todo mundo. E esse seminário, que a doutora Cíntia resolveu participar, a gente ficou muito feliz, porque a gente não tinha pensado nisso ainda, porém a gente quer continuar, queremos ir nas escolas, e a gente pretende dar continuação a esse seminário, trazendo todo ano um palestrante diferente, alguém que possa realmente continuar esse trabalho, porque violência contra a mulher realmente deve acabar. E em uma cidade tão pequena, um município tão pequeno, a gente acha isso inadmissível. Então, a gente realmente pretende dar continuidade. Só aproveitando, a questão do movimento, o intuito também é ir às escolas também, falar sobre os direitos, os deveres. Claro que tem que ter uma questão toda voltada para o educacional, por ser crianças e adolescentes, mas o objetivo mesmo é conscientizar e levar para a sociedade a mudança através da educação. É claro que a gente vai contar com o apoio até mesmo da faculdade, do curso de psicologia, porque chegou até nós que também, além da parte educacional, a parte do amparo, tem que dar o amparo familiar e o amparo à vítima, né? Então, o objetivo também do movimento é dar amparo psicológico através do apoio do curso de psicologia. Tem algumas acadêmicas que se disponibilizaram fazer um amparo psicológico a essas vítimas. A gente sabe que muitas têm vergonha e receio de falar sobre o assunto, tem medo, né, mesmo de até falar que uma futura agressão do companheiro, mas o objetivo também é buscar amparo psicológico, mudar através da educação e procurar, através do serviço público, das prefeituras, da Delegacia de Polícia Civil e a Militar, tentar mudar
o atendimento à mulher, tendo que seja mais ágil, né? A gente sabe que a medida protetiva é eficaz, em 30 dias a vítima tem esse amparo, mas tem a questão da representação futuramente numa audiência de representação do artigo 16, que depende da vítima chegar lá e ter coragem de manter a denúncia para futuramente sair a ação penal. Então tem que ter todo esse amparo e acalento a vítima e os familiares que estão sofrendo com tudo isso. Marina Poligovski, Capinzal. A desembargadora Cíntia, qual foi o fato ocorrido durante sua carreira jurídica que mais lhe impressionou e se recorda o desfecho do caso? É difícil falar de um caso, são 26 anos de prática no crime. Muita coisa já passou. Eu lembro coisas assim que aparentemente parecem engraçadas, mas que não são, de uma situação de que uma mulher relatou que sofreu uma lesão física, e quando eu sentei com o casal para que a gente discutisse a situação e perguntei a ele o porquê que aquilo tinha ocorrido, ele me disse que isso agora, mas uns 10 anos atrás, me disse que tinha batido nela porque ela não tinha passado a roupa dele direito. Então, no primeiro momento, fiquei um pouco surpresa, e mais surpresa ainda, quando ela concordou e pediu desculpa. E dali saíram, então, começaram a reativar a relação. Eu não entendi nada naquilo ali, mas, enfim, sempre naquele objetivo de respeitar a opinião da vítima. Mas o que choca muito sem dúvida nenhuma, para mim, pelo menos, os casos de violência sexual em função em crianças, em adolescentes, e também os casos de homicídio. É revoltante, machuca, mesmo como profissionais, a gente sofre muito ao ver a maldade, o instinto mal. Eu lembro de um caso em que uma vítima foi morta de uma forma cruel e ainda atearam fogo no seu corpo. Outros tantos de violência sexual de anos e anos da vítima sendo tida ou mantida como escrava sexual. São situações assim que vai nos deixando cicatrizes, vai nos deixando marcas, e que não posso dizer exatamente os detalhes, mas que todos tiveram como desfecho, tirando o caso da roupa que não foi passada adequadamente, com a punição do agressor. Vamos lá. Tiago D'Ambrosio, Dois Vizinhos do Paraná. A atual legislação brasileira é suficiente para atender os casos de violência contra a mulher, na sua opinião, desembargadora? O que poderia ser feito para torná-la mais efetiva e como? Se é que há essa condição. Bem, eu volto a repetir que a legislação sozinha ela não vai trazer melhorias nenhuma. Eu acho, concordo com a opinião aqui dos colegas, que só se muda a sociedade através da educação. Eu acho que nós só podemos imaginar uma mudança de comportamento, e isso é uma forma cultural, uma forma de comportamento, se nós ensinarmos os nossos filhos a se portarem e a entenderem que não é através de violência que vão resolver os seus conflitos, a terem outro tipo de comportamento que não violento para resolver as situações que surgem no dia a dia. Eu acho que também não resolve nada os pais baterem nos filhos e para educá-los, muito embora haja uma discussão muito grande na sociedade a respeito, porque isso só está fazendo com que você perpetue a ideia da violência. E também se aprende através do exemplo, praticamente através do exemplo. Então, acredito que a legislação ela ainda precisa de uma série de mudanças. Acredito que tem alguns crimes que precisam ter uma redefinição, uma mudança, talvez, em relação à punição que seja adequada à proporcionalidade, à razoabilidade, mas, principalmente, que se tenha um diferencial
na educação dos nossos filhos, das novas gerações. Acho que para os acadêmicos, Julian de Capinzal, seus movimentos em apoio à causa trazem resultados a longo prazo. De que forma imediata podemos inibir tais ações de violência? Julian, a questão de tentar inibir, desde a gente começou com a passeata, com a palestra, a gente sabe que não é uma mudança rápida e brusca que vai trazer a conscientização, mas a partir do momento que estamos conversando hoje, debatendo sobre o seminário e falando sobre o assunto, já é um passo muito grande, porque não é normal tratar sobre esse assunto na comunidade, na sociedade, e já é um avanço para nós aqui estarmos falando sobre isso. Eu acho que continuamos com os acadêmicos. Como as instituições religiosas podem ajudar com o fim da violência contra a mulher? Dara Tobaldini, membro do Conselho Municipal de Juventude de Capinzal. As instituições religiosas, até muitas participaram da passeata do dia 23 de julho em Capinzal, foram parceiras. A gente sabe que a questão da violência contra a mulher é algo muito cultural e pertencente no dia a dia. As instituições, o que a gente acredita que podem fazer para auxiliar na hora da denúncia da vítima, é tentar, através dessa instituição, auxiliar a vítima e perceber atitudes da vítima, muitas vezes a depressão, o medo, a distância do companheiro, alguma coisa assim, tentar auxiliar a vítima a denunciar e procurar o órgão competente, a delegacia, para poder efetivar essa denúncia e, de uma forma ou de outra, realizar a representação. Eu acredito também que muitas das religiões têm grupos de jovens, grupos de apoio, então debater esse tema entre as pessoas e os jovens, principalmente, para que eles levem isso para casa e que, consequentemente, toda a família, então, consigam educar os filhos de maneira correta. Para a desembargadora de Caroline, Joaçaba. Considerando o fato ocorrido com a Carolina, asfixiada por um menor, qual é a sua posição em relação à pena do menor? Essa é uma discussão que vai muito além dessa questão, desse fato ocorrido, porque a gente vai acabar adentrando se deve a maioridade penal, se diminuiu a idade para a maioridade penal. No caso aqui, eu li a representação, li a sentença e posso dizer a vocês que foi formulada dentro do que diz a lei. O agressor, ele vai ter um período de internação na sua condição de adolescente e depois desse período de internação ele vai voltar ao meio social. Esperamos que esse período de internação sirva para que ele aprenda, se reeduque, se ressocialize e volte ao meio social de uma forma muito melhor. Minha opinião pessoal, como cidadã, como mãe, não como profissional, sem dúvida que eu não vou ser hipócrita, que se fosse com a minha filha, assim como uma filha de qualquer um, inclusive com a Carolina, eu acho a punição muito branda pelo que aconteceu. Temos duas indagações para a desembargadora e uma última para os acadêmicos. Thalise, estou realizando um projeto de pesquisa sobre o panorama da violência contra a mulher no meio oeste catarinense. Gostaria de saber como ter acesso ao grupo de monitoramento que foi citado na palestra. Bem, o nosso e-mail é gmf@tjsc.jus.br. É bem simples, gmf@tjsc, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, .jus.br.
Basta mandar um e-mail, vai cair na secretaria e todos os e-mails que nós recebemos, nós respondemos. Será um prazer muito grande contribuir de alguma forma com essa pesquisa, porque mais dados nos trará para que a gente possa difundir como está hoje o nosso cenário em Santa Catarina. Tainara de Matos Capinzal. Desembargadora, qual sua forma de lidar com o impacto que essa demanda de violência lhe proporciona? Olha, eu acho que é a forma que todos nós lidamos. Primeiro é a perplexidade. Segundo é a sensação de não saber o que fazer. Mas, enfim, ainda acredito nos mecanismos da justiça, ainda acredito no Estado Democrático de Direito, ainda acredito em algumas instituições. Então, algumas, vejam bem. E acredito que a gente pode transformar esse universo, essa sociedade que nós estamos vivendo aqui. Se eu deixar de acreditar nisso, que profissional eu vou me tornar? Principalmente eu que atuo numa Câmara Criminal. Eu tenho que manter essa fé, manter essa esperança e tento repassar isso para a minha família, para os meus amigos, tento trazer, mostrar a eles que nós temos condições de fazer um mundo melhor. Talvez não mais na minha geração, mas talvez a geração de vocês. Para os acadêmicos, Maria Dervaldo Oeste, há alguém que financia o movimento? Como é que eu faço para ajudar? Então, a gente começou com o apoio de patrocinadores mesmo, patrocinaram as faixas do movimento, e não há alguém que financia o movimento. As camisetas a gente confeccionou tudo numa malharia de Capinzal, e o dinheiro é todo da malharia, então não há nada que financie. O vídeo, a gente conseguiu apoio, patrocínio, derivar o vídeo, e da Renova Consultoria lá de Capinzal. E para participar, a gente tem um grupo no Facebook, que é Violência contra a Mulher Também é Problema Seu. Aí tem os membros lá e a gente vai postando os eventos que vão ocorrendo e o que a gente pretende fazer a partir de agora. Ok. Foi deferida a palavra solicitada pelo magnífico professor juiz Alexandre Burr para que faça uma intervenção junto a nós. Por favor, o senhor tem a palavra. Obrigado, professor Rony. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar em especial a colega desembargadora Cíntia por ter vindo, por ter dedicado o seu tempo para essa causa. Quem sabe, com certeza, estamos, os acadêmicos, iniciando um grande movimento. Gostaria também de cumprimentar em especial o prefeito Andevir Sganzella, que está aqui, prefeito de Capinzal, e isso tem uma simbologia muito grande, porque é o prefeito daquela cidade estando aqui presente, e isso já mostra o sucesso desse movimento dos estudantes, dos acadêmicos, porque sensibilizou o Poder Executivo e, com certeza, ações vindas do Poder Executivo de Capinzal em prol desse movimento virão. Eu gostaria apenas de ressaltar um aspecto sobre a pergunta da punição do adolescente. Eu sou juiz da infância e juventude e defendo o Estatuto da Criança e Adolescente em vários aspectos, e queria ressaltar um aspecto para chamar a atenção a todos. Eu não sabia, a desembargadora Cíntia disse que leu a sentença. É isso? Vejam, já houve sentença. Percebam a eficiência do Estatuto da Criança e Adolescente. Não passaram ainda 2 meses e já houve sentença. Se fosse um adulto, esse processo ainda estava em tramitação. Eu tive exemplos de homicídio em que participaram adultos e adolescentes. O adolescente foi julgado em 45 dias. O júri do adulto foi depois de 2 anos. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente nos trouxe, efetivamente, muitos avanços, e essa agilidade é uma delas. Evidentemente que teríamos que adequar a questão da sanção, mas vamos ver também os aspectos positivos. Ressalto também, que foi perguntado aos acadêmicos, os resultados imediatos, a longo prazo, e com certeza, vocês já alcançaram resultados a curto prazo. Este evento, a passeata, a presença do prefeito de Capinzal aqui,
E todo esse debate, com certeza, já está trazendo frutos. Porque nós, do Poder Judiciário, quando recebemos um processo e prolatamos a nossa sentença, essa sentença não vai mudar o que aconteceu. O que vai mudar os fatos são programas como esses que vocês estão iniciando, porque trabalha a educação e a conscientização da população. Então, é de extrema importância o que vocês estão fazendo, muito mais importante do que a nossa sentença, porque a nossa sentença não vai mudar fatos. Obrigado, professor Rony, pelo espaço. Desembargadora Cíntia, mais uma vez, parabéns. Oportunas e pertinentes, além de esclarecedoras, suas palavras, doutora Gê. Muito obrigado. Não mais havendo indagações ou questionamentos, a Universidade do Oeste de Santa Catarina e o Movimento Carolina Matos agradece a presença de todas e de todos, informa que o evento atingiu plenamente seus objetivos. Solicito que as autoridades presentes subam ao palco para a foto oficial do evento e para a entrega aos acadêmicos e à desembargadora de uma lembrança da UNESC, e desejo uma ótima noite a todos. Até mais e fiquem bem. Só aproveitando, agradecer a presença de todos do movimento Carolina Matos aqui na frente. Esse movimento não é só meu e da Maria Tereza. São várias pessoas que participam e sem elas a gente não conseguiria dar continuidade e fazer todos esses trabalhos. Então o pessoal que está aqui na frente de camisa, então várias pessoas que pudessem se levantar aí, vocês fazem parte desse evento e externo nosso eterno agradecimento para vocês também. Obrigado.